Boa noite. Vamos chegando aqui na nossa roda, ocupando o nosso lugar. Boa noite, Kátia, Tereza, Rita. Como todos os dias, vamos chegando e trazendo para a roda a nossa presença, através da nossa respiração. Vamos seguindo por aqui nesse ciclo, falando sobre crenças de poder, crenças fortalecedoras, crenças que elevam a nossa vibração, que mantêm a nossa vibração alta, que elevam a nossa confiança na vida e em nós mesmos. Para quem está vindo pela primeira vez ou para quem está chegando hoje aqui nesse ciclo, nós começamos falando sobre crenças, né? O que são crenças, um pouquinho sobre as crenças limitantes, né? E as crenças como um todo. O convite desse ciclo é falar sobre as nossas crenças de poder, aquelas que às vezes nós esquecemos, a que nós precisamos resgatar, revisitar, reconstruir. E nós falamos sobre as nossas crenças de poder para a nossa identidade, para fortalecer, né, a nossa identidade, quem nós somos, além dos papéis que a gente faz, que a gente executa na vida, além do nosso próprio nome, sobrenome, a nossa identidade interna, né? Eu sou, quem eu sou? Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Depois nós falamos um pouquinho sobre as crenças de poder para nossa responsabilidade pessoal, para assumir o comando da nossa vida, né? Nós falamos sobre elas ontem. E a crença que ficou muito forte ontem para nós aqui foi: eu escolho ser pioneiro do meu futuro, né? Eu sou o pioneiro do meu futuro. E retomando um pouquinho, né, sobre essas crenças de poder, as crenças é tudo aquilo que a gente vai tendo como experiência na nossa vida, que a gente vai escutando na nossa infância, que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, as verdades que nós vamos colocando dentro de nós e que vão pavimentando aí as nossas escolhas, os nossos relacionamentos. E essas crenças, né, quando a gente quer construir uma crença de poder nova, uma crença fortalecedora nova, o convite foi que a gente use 3 pilares para isso. Para que tenha um verbo de ação ativo, para que traga para nós, né, para a primeira pessoa, a responsabilidade e para que ela seja aplicável na nossa vida, né? E o exemplo que a gente deu é: eu sou capaz de cuidar de mim, eu sou pioneira do meu futuro. Tem um verbo ativo, tem a responsabilidade em primeira pessoa e é aplicável na nossa vida. E caminhando mais um pouquinho hoje por esse caminho das crenças de poder, o convite hoje é a gente falar um pouquinho das crenças de poder da nossa espiritualidade, para fortalecer a nossa espiritualidade na prática. Além do quem eu sou, além de assumir a nossa vida, as crenças de poder para a nossa espiritualidade, eu vejo muito que elas estão relacionadas à escolha da vibração com a qual eu caminho no mundo em que eu vivo, em que eu existo. Tanto no meu mundo ao redor próximo, quanto ao mundo mesmo como um todo, né? Porque o Ho Oponopono nos ensina muito sobre isso, né? Que nós somos responsáveis também pelo todo. E essas crenças de poder para a espiritualidade, eu vejo muito elas assim, como escolher a nossa vibração para caminhar pela vida e para fazer diferença tanto no meu entorno quanto no mundo. E quando eu falo das crenças de poder aqui para a nossa espiritualidade, não é nada relacionado à religião nem religiosidade, é espiritualidade mesmo. Sem nenhum rótulo de religião ou de seita ou de nada. É espiritualidade como o divino em si, como a essência divina em si. E você pode levar isso para aquilo que você acredita,
se você acredita em Deus, nos seus mestres de luz, nos seus orixás, enfim. É ligado à espiritualidade da forma como você tem a espiritualidade na sua vida. É o que eu vivo internamente, o que eu alimento através dos meus pensamentos, especialmente as intenções que eu sustento, né, essa camada sutil da minha alma. E ainda, eu percebo que essas crenças de poder ligadas, né, à nossa espiritualidade, na prática mesmo, elas também podem estar ligadas a virtudes, que são luzes também da nossa vida, as virtudes, né? Então faz todo sentido quando eu falo de crenças de poder, espiritualidade, eu colocar também nessa equação as virtudes que me ajudam no fortalecimento e em instalar em mim essas crenças de poder e espiritualidade, as virtudes da compaixão, do amor, da fortaleza, da justiça, da prudência, da coerência, da consistência. Tudo isso nos ajuda nesse pacote tão lindo de crenças de poder para fortalecer o nosso campo espiritual, não é mesmo? E eu trouxe alguns exemplos aqui dessas crenças de poder para o nosso campo espiritual, que está ligada também muito ao nosso posicionamento interno em relação àquilo que a gente crê, né? Aquilo que move o nosso campo sutil, aquilo que move a nossa alma. A gente pode dizer assim: eu escolho elevar a minha vibração. É uma crença de poder porque ela tem ação, ela tem responsabilidade e ela fala de vibração, né? De estar vibrando alto. E ainda mais nesses tempos que a gente tem vivido agora, né? Eu quero trazer também essa reflexão aqui para o dia de hoje, quando a gente fala de espiritualidade, do divino, do mover da nossa alma, não tem como a gente não colocar também para refletir sobre o que tem acontecido no mundo, né? O que tem acontecido aqui no Brasil, nessa tragédia em Minas Gerais, tantas pessoas sofrendo, perderam tudo, né? Perderam pessoas, perderam também bens materiais, sofreram o impacto da natureza, estão sofrendo. No mundo, né, todos esses conflitos aí internacionais que a gente tem acompanhado. E quando eu fortaleço as minhas crenças de poder espirituais, além de fortalecer a minha vibração interna, né, eu mantenho elevada a minha vibração interna, o meu mundo espiritual, e eu também não sou carregada, né, eu não sou sugada para dentro desses sentimentos de medo, principalmente de tristeza, porque se eu entro nessa vibração de medo e de tristeza, eu não contribuo em nada, eu vibro nessa frequência. Então, quando as minhas crenças de poder no campo espiritual estão elevadas e fortalecidas, eu também tenho condições de ajudar a vibrar alto nesses lugares que precisam de vibração de amor, de compaixão principalmente, né? Para todo esse sofrimento que aconteceu, que ainda está reverberando ali na cidade de Minas, isso que está acontecendo no mundo, que a gente está vendo no Oriente Médio. Quando eu me coloco a serviço a partir das minhas crenças de poder espirituais, eu também fortaleço o amor e a compaixão no mundo. Também, né, alguém está falando aqui no Rio de Janeiro, em todos os lugares, né? Na nossa própria cidade existem problemas, existem lugares que precisam de vibração alta, nos hospitais, né, nas casas em que tem doentes. E quando, uma das crenças de poder que eu coloquei aqui, né, eu sustento paz mesmo em cenários violentos. Se eu tenho uma crença que eu sustento paz mesmo em cenários turbulentos, eu acredito nisso, que eu sou capaz de sustentar essa paz mesmo diante de cenários turbulentos, difíceis, a minha vibração ela está elevada. Então eu não sou sugada também para esse lugar de medo, de tristeza, e eu contribuo para elevar também a vibração no outro ambiente. Porque é frequência, né? A frequência que eu emano, ela chega nos lugares que eu desejo que chegue. O nosso pensamento direcionado, ele é energia direcionada, ela é vibração, ela é frequência direcionada. Então, quando eu tomo posse das minhas crenças de poder, na minha espiritualidade,
além de ser capaz de elevar o meu campo de consciência, de sustentar também aonde eu preciso na minha própria vida, nos meus próprios dilemas, né, da vida humana que faz parte, a gente tem tanto luz quanto sombra para lidar no nosso dia a dia, eu também ajudo a elevar a frequência da minha casa, do ambiente que eu trabalho, do lugar que eu visito e que precisa disso, do lugar longe de mim. Por exemplo, eu estou aqui no estado de São Paulo, mas lá no interior do estado de São Paulo, em Ourinhos. Mas se eu vibro com a intenção do meu pensamento, do meu coração, das minhas palavras, se eu vibro compaixão, se eu vibro paz, se eu vibro amor para as pessoas que estão em sofrimento, por exemplo, nas cidades de Minas Gerais, isso chega até lá, porque isso tem uma força vibracional. E é claro que a gente também precisa ajudar colocando as mãos na obra, né? A gente precisa também ajudar materialmente, sim, com certeza, principalmente nesses casos. Mas eu também, se eu não tenho condições de estar lá ajudando fisicamente ou de contribuir com alguma coisa, eu contribuo com a minha frequência, com a minha vibração, com a paz do meu coração, com o amor do meu coração, com a compaixão do meu coração, dos meus pensamentos. E isso muitas vezes tem um poder maior, porque também traz força para as pessoas que precisam. Quando eu vou visitar um doente no hospital ou algum acamado em casa, quando eu levo esta vibração, né, quando eu estou fortalecida nessas minhas crenças de poder da espiritualidade, com orações, com meditações, eu sou capaz de transmitir isso para as pessoas. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. É assim que funciona a frequência do amor e da compaixão. Quanto mais eu transbordo, mais eu também recebo. É uma frequência, né? Outras crenças de poder para nossa espiritualidade. Eu colaboro com o bem. Eu assumo a responsabilidade pela minha energia, pelos meus pensamentos. Eu direciono as minhas melhores intenções para aquilo que eu desejo. Faz sentido para vocês? Que espiritualidade na prática, ela não é ser indiferente às coisas que acontecem no mundo, né? Não é viver muitas vezes só orando ou só meditando. Isso nós precisamos orar, meditar, ter o nosso espaço de silêncio, de quietude, de conexão com o divino. E nesta conexão nós fortalecemos essas crenças de poder da espiritualidade para que a gente possa agir no mundo e colocar isto a serviço. Porque não faria sentido, né, eu deixar só comigo essas crenças de poder na espiritualidade. Isso sim precisa reverberar em mim, na minha própria vida, em primeiro lugar, para que eu possa transbordar para o mundo. Então é muito lindo essas questões das crenças de poder na espiritualidade. Acho que de tudo que a gente já falou aqui esses dias e vai falar nos próximos sobre crenças de poder, eu acredito que essas crenças de poder fortalecidas na nossa espiritualidade, elas são a base também. Assim como a nossa identidade é a base, é a estrutura para a nossa vida, a espiritualidade também faz parte disso. Ela faz parte dessa tríade que nós somos, corpo, mente e alma. Então vamos fortalecer as nossas crenças de poder na nossa espiritualidade, né? Eu elevo a minha vibração, eu escolho elevar a minha vibração, eu assumo a responsabilidade energética pelo ambiente onde eu vivo, eu sustento a paz mesmo em cenários de conflitos, em cenários turbulentos, para que a minha vibração chegue nos lugares que precisam, seja eles na minha própria vida, na minha própria casa, na minha própria família, na minha própria cidade, sejam eles até com pessoas que eu não conheço, mas que eu sei que estão passando por dificuldades, por sofrimentos. E o convite hoje à nossa meditação é especialmente para que a gente vibre compaixão, vibre paz, vibre amor, vibre coisas boas para as pessoas que estão sofrendo neste momento, né? Que a gente tem conhecimento que são grandes tragédias como essa que aconteceu em Minas, como isso que está acontecendo no Oriente Médio e que abala todos nós, e principalmente para que a gente não entre na frequência do medo e da tristeza, porque o medo e a tristeza, eles têm energia e frequência baixa, mas que a gente entre na frequência do amor e da compaixão, para que a nossa frequência se eleve e também ajude a elevar
a frequência desses lugares e de outros mais que você queira emanar sua energia nesse momento, certo? Então vamos meditar, vamos colocar o nosso coração a serviço da compaixão. Vamos sentar confortavelmente, alinhar nossa coluna. Você pode sentar com os pés no chão, as mãos repousadas em cima das suas pernas, ou assim na posição de lótus, na posição do índio. Se você se sentir confortável, feche os seus olhos com suavidade, com amorosidade. Tome uma respiração profunda pelo nariz. Solte pela boca. E conforme você vai respirando num sentido e no outro, vá permitindo que a sua respiração se acalme, que a sua respiração encontre um ritmo natural, um ritmo tranquilo, para que também esse ritmo da sua respiração reverbere no seu corpo e já preparando para que reverbere também nos ambientes que precisam desta paz, dessa tranquilidade. E enquanto você respira, você pode dizer a si mesmo: eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. E vai levando a sua atenção para o seu coração, para o seu chakra cardíaco, o centro da paz, o centro da sua essência. Vá sentindo o seu coração nesse momento. Sinta o pulsar do seu coração, o ritmo que ele está nesse momento. Respire nesse lugar sagrado, deixando também que o seu coração entre num ritmo natural de tranquilidade. Imagine, visualize que uma luz dourada, muito suave, vai surgindo no seu coração. A luz da sua consciência desperta, amorosa. Respire e sinta a suavidade dessa luz amorosa do seu coração. E sentindo toda a suavidade da sua luz dourada, mentalmente você pode dizer: eu escolho elevar a minha vibração. Eu escolho ser um ponto de equilíbrio. Eu escolho colaborar com a paz. E por alguns instantes, respire nessa frequência de paz e de equilíbrio. E permita que essa luz dourada, que vibra agora na frequência do amor e da paz, vá se expandindo em você. Em cada célula do seu corpo, que essa luz dourada vá levando a paz, o amor e a tranquilidade. E essa luz dourada envolve todo o seu corpo, todo o seu ser. E você respira e permite agora que essa luz dourada vá para além de você. Que essa luz dourada, na frequência do amor, da paz e da compaixão, preencha o ambiente onde você está. E você respira novamente e deixa que essa luz dourada se expanda ainda mais, preenchendo a casa onde você está, o escritório,
qualquer ambiente que você esteja neste momento. O seu trabalho, ou a sua casa, ou algum ambiente público onde você está. Deixe que essa luz dourada preencha esse ambiente. E respire novamente. E deixe essa luz dourada se expandir ainda mais, preenchendo a cidade onde você está. Apenas permita. Deixe essa luz dourada de compaixão e paz se expandir para o estado onde você está. Sinta que agora ela se expande para todo o país que você está nesse momento, preenchendo esse país de paz, de amor, de compaixão. E você respira e sente que essa luz dourada se expande ainda mais para todo o planeta Terra, para todos os lugares. E essa luz dourada agora se expande para todo o universo. E você respira e apenas sente a expansão da sua luz dourada preencher todos os espaços, até o universo. E com a sua intenção consciente, com a sua crença de poder, você leva essa luz dourada também, especialmente, para as regiões que mais precisam nesse momento. Talvez seja para as cidades de Minas Gerais, para a sua própria cidade. Talvez seja para os países que estão em conflito. Talvez seja para alguma pessoa especial que precisa dessa luz dourada nesse momento, que precise sentir a compaixão, a paz, o amor. Use a sua intenção consciente, a sua crença de poder para levar essa luz para este ambiente, para este lugar, para essa pessoa. E permita que essa luz dourada faça o que for melhor neste lugar, nesta situação. E se coloque apenas como um coração a serviço. E mentalmente você pode dizer que haja paz, que haja amor, que haja equilíbrio, que haja compaixão. Respire e sinta que você também é responsável pelo que emana. E como é bom estar a serviço da paz, do amor e da compaixão. Agradeça pelas suas crenças de poder espirituais que te permitem manifestar o seu amor no mundo. Respire. Agradeça. Vá integrando no seu coração, na sua alma, tudo que foi útil, tudo que foi bom. Respire profundamente. E vá tomando consciência do seu corpo, do ambiente onde você está. Vá acordando o seu corpo, mexendo seus ombros, suas mãos, seus pés.
com muita amorosidade, com muita calma. Quando se sentir pronta, pronto, abra os seus olhos, volte para aqui agora. Trazendo esse belo estado interno conectado com a compaixão, com o amor, com o coração a serviço. Espiritualidade na prática é isso, é se colocar a serviço do outro, tanto no fazer com as próprias mãos, mas principalmente em emanar essa energia, essa vibração, esse amor. Eu sou pioneira do meu futuro, eu sou pioneiro do meu futuro e eu contribuo com a paz no mundo. Todos bem? Muito bom. Amanhã retomamos aqui para mais uma caminhada nas nossas crenças de poder. Boa noite, um bom descanso, um bom trabalho e amanhã nos vemos de novo. Gratidão e até amanhã.